Paz do Senhor, irmão, irmã. Trouxe aqui uma palavra que ela sempre é muito importante na Bíblia, e ela sempre vem aos nossos corações, porque precisamos ouvi-la, porque quando é palavra que fala do nosso Salvador, Redentor, nosso Jesus Cristo, sempre dá uma emoção muito grande na gente, da gente falar sobre Jesus. Nós estamos aqui para falar sobre Ele, porque através das nossas falas, através de todo dia estarmos aqui tentando levar uma ajuda, um consolo para você que está aí triste, abatido, sem entender nada do que está acontecendo. Então aos poucos nós vamos entendendo, não entendendo os planos de Deus que ninguém sabe o que são, mas entendendo de como funciona, né, a nossa caminhada. Então nós ouvimos daqui, ouvimos dali, testemunho de pessoas, e isso vai nos fortalecendo dia a dia, dia após dia, porque é difícil a caminhada, mas nós sabemos que vale a pena sempre ir pelo caminho certo, que é Jesus. E que se nós retrocedermos, nós estaríamos botando tudo fora, porque daqui a pouco as portas da graça serão fechadas. Vai ter um tempo que as portas da graça serão fechadas e ninguém mais vai poder bater, vai ser que nem na época de Noé. Deus fechou a arca por fora, então o povo se desesperava, batia, tentava entrar, mas Noé não podia fazer nada, porque tudo que ele pôde, ele fez. Ele falava dos planos de Deus, ele mostrou ao povo aquela imensa construção, onde todos riam, debochavam, achavam que ele era só um louco, e ele estava ali seguindo, metro por metro, tudo que Deus ordenava, ele seguia, e construiu aquele imenso projeto de Deus, num lugar que nunca tinha chovido. Então o povo achava que ele era louco, ninguém acreditava nele. E foi por 100 anos, imagina, gente. Levou quase 100 anos a construção da arca. Imagina você levar todos esses anos fazendo um projeto para Deus. Muitas pessoas, a gente vê pastores que falam nas pregações que já estão 50, 60 anos servindo Deus. Claro, tem muita gente que está há anos, cada um com o seu chamado, cada um com o seu projeto. Deus coloca cada um para fazer a sua missão. Cada um tem uma missão aqui na Terra, tem um propósito. Nós só temos que estar disponíveis para cumprir o nosso, para saber qual é o nosso, o que Deus quer de nós, o que Ele nos chamou para fazer. E quando nós nos disponibilizamos para fazer isso, aí nós passamos por esses processos. E se nós atravessarmos ele, nós vamos saber para que Deus nos chamou, e nós vamos ter a nossa consciência tranquila e vamos caminhar em direção a esse processo, a esse propósito. Que daí nós vamos cumprir o que nós viemos fazer na Terra. E quando somos escolhidos por Deus, nossa missão é cumprir. Nós vamos passar por tudo que tiver que passar para nós cumprir o propósito que Deus quer nos colocar. Então não são todas as pessoas, que muitos não querem. Mas quando Deus coloca no nosso coração que é a hora, não tem querer, nós temos que seguir em frente. A nossa direção é só para frente, não tem retroceder. Então aqui eu vou ler essa passagem aqui, vai ser no João, o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo. Eu vou ler o 33 e o 34. Até o 36 eu vou ler porque são pequenos.
Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Amém? Então a gente vê aqui, gente, eles transpassaram aquela lança. Então aqui, ó, em Êxodo, em Números, tudo falava sobre essa passagem de Jesus ali na cruz. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Se cumpriu ali na cruz com Jesus. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Né? Então ali eles estavam transpassando Jesus, então eles cumpriram, porque aqui no 22, aqui quando Jesus fala, não, é na entrada triunfal de Jesus, ele mostra os discípulos, né, que ele entra no burrinho, os discípulos ficam sem entender, os discípulos só vão entender depois que vê ele entrando e o povo todo saudando, dando Hosana, Hosana, né, que estava entrando ali o Messias, enviado por Deus, Messias que eles tanto esperaram. Aí eles viram que estava se cumprindo ali uma profecia. Então Jesus desde ali veio cumprindo todas as profecias que falavam dele. Que Jesus, em toda a estadia dele, ele passou o tempo todo tentando provar a verdade, porque ele era a verdade. Ele fez todas aquelas maravilhas, né? Aqueles fariseus, eles ficavam apavorados de ver tantas coisas, até ressuscitar. Eles queriam até matar Lázaro, porque eles tinham medo de Lázaro ficar para a história e saber que Jesus o ressuscitou. Só que eles pensavam que Jesus ia morrer, que eles iam matar Jesus e Jesus ia sumir do mapa. Nunca imaginaram que Jesus ia viver eternamente. Além de ressuscitar, ele viveria eternamente. Toda a humanidade, ele seria rei para sempre. E tudo isso se cumpriu. Então, essa mensagem para nós aqui dessa passagem, desses cumprimentos todo dia, que é uma mensagem de cumprimentos de profecia, de palavras verdadeiras, porque cada profecia do Velho Testamento, quando se cumpre no Novo Testamento, é a verdade aparece, a verdade que Deus colocou naqueles profetas que profetizavam a vinda de Jesus, que profetizavam tudo o que aconteceria. E tudo sempre aconteceu. Tudo que Jesus falava aos profetas acontecia. E Jesus, nos tempos de hoje também, que eu li a mensagem para você ontem, que Deus, ele coloca dia e noite os profetas a falarem tudo o que ele quer. Ele está sempre querendo nos dar direcionamento, ele está sempre querendo nos avisar de coisas, nos revelar coisas que nós precisamos saber. Ele não quer nunca que sejamos enganados. Ele nos afasta de pessoas que nos enganam, que mentem, que inventam coisa a nosso respeito. Ele afasta, mesmo que muitas vezes doa em nós, mas é o cuidado dele. Ele faz questão de cuidar. E não podemos contender, não podemos tentar entender, não. Nós só temos que obedecer, ouvir e obedecer. Nós não podemos estar questionando, embora muitas vezes nós fazemos isso. Eu muitas vezes faço, às vezes. Não vou mentir que não. Nem podemos mentir. Eu tô aqui para falar a verdade para você.
e dizer para você que é normal você questionar, você... Só Deus não gosta, porque nele não muda nada. Ele pode lhe responder conforme a sua busca, a sua procura, mas não vai mudar nada seu questionamento. E você também não vai conseguir entender, porque é difícil nós entender as coisas de Deus, o plano de Deus. O plano dele é perfeito. E ele só nos enxerga depois que o plano está pronto. Então nós não sabemos como vai terminar, nós só vamos indo, onde ele nos leva, com toda a confiança, assim como Jesus fez. Jesus foi até o fim, até o último minuto na cruz. Jesus não ficou questionando, Jesus foi fazendo tudo o que ele mandava. Tinha que ser feito só a vontade dele. Por 3 vezes Jesus questionou, pediu a ele se pudesse se afastar dele, aquele cálice. Mas Deus não afastou e ele cumpriu o que ele veio fazer. E assim é conosco. Nós temos que só cumprir tudo que Deus nos pede e seguir em frente. Não olhar para trás, evitar de fazer questionamentos e só confiar. Nós temos que confiar. Porque Deus, ele quer o melhor para nós e ele está nos puxando cada vez mais para perto dele, para nós provarmos nossa dignidade, nossa fidelidade. E ele também vai provar dele para nós, com certeza. Bem, gente, então deixo mais essa mensagem para você. Fiquem na paz do Senhor Jesus, confie que tudo vai dar certo. E creiam. Às vezes a gente está meio cansado, mas não podemos nunca perder a esperança e saber que daqui a pouco ele nos renova e nós estamos fortes de novo para seguir em frente. Amém? Glória a Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.